vida. Quando você devolve ao Senhor 10% daquilo que Ele te confia, Deus, Ele tem prazer pela sua graça, pela sua bondade, de fazer mais para a tua casa, de fazer mais para a tua família. E eu tenho profetizado e vou continuar profetizando. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai aprovar gente em concurso aqui. Deus vai abrir uma porta naquela empresa para você, uma promoção, um aumento de salário. Ai, pastor, será que é verdade? A palavra profética está sendo liberada. Você tem fé para receber? Porque Deus tem poder de fazer. Agora eu preciso saber se você tem fé para receber. E eu quero profetizar. Deus tem uma cadeira de honra te esperando em algum lugar dessa terra aqui. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Agora Deus vai te levantar e vai te promover para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. E eu encerro dizendo que nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Na verdade, Deus, Ele vai fazer da tua casa uma referência neste tempo. Deus vai fazer da tua casa um celeiro de bênção. A bênção vai começar na tua casa, mas vai alcançar os vizinhos, vai alcançar a família, vai alcançar a parentela. E tem gente que vai chegar e vai falar assim: eu quero servir esse mesmo Deus que você serve. Porque onde você coloca a mão, Deus abençoa. Onde você coloca a planta dos seus pés, Deus abençoa. Tem alguém para receber essa palavra aqui nessa noite? Que você viva as promessas do Senhor neste tempo. E que a crise seja um tempo de oportunidade para você. Você vai contratar mais funcionários, você vai comprar mais mercadoria. Sabe por quê? Porque onde você chegar, a bênção do Senhor chega com você, no nome de Jesus. Eu vou pedir os obreiros neste momento para distribuir os envelopes. Você que vai ofertar no cartão de crédito, faz um sinal com a tua mão, vai chegar um obreiro, tá? Se você for fazer via Pix a sua colaboração, o nosso CNPJ estará na tela. Que Deus te abençoe.
quando tiver uma temperatura muito quente ou muito fria, os irmãos podem comunicar, viu, gente? Pode chamar um obreiro, tá? Sintam-se à vontade, porque às vezes, né, o clima muda, chove, tem hora que está quente, está frio, até mesmo a questão do som. Podem chamar um obreiro, comunicar. A gente está aqui para servir vocês, para abençoar no nome de Jesus. Todos terminaram? Se sim, levante a sua semente aos céus, apresente ao Senhor neste momento. Pai, nós te damos graça, porque nós sabemos que é o Senhor que nos dá o pão para comer e a semente para semear. Pai, que a tua palavra se cumpra na vida dos teus filhos, da tua igreja, que eles venham colher 100 vezes mais de tudo aquilo que eles estão fazendo por amor a ti, a tua casa, o teu reino. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Oferte com alegria. Se você for dizimar, é aqui na frente, nessas caixas de madeira, no gasofilácio. Lembrando que se você fez a sua contribuição via Pix, encaminhe o comprovante para a nossa tesouraria. O pastor Igor estaria aqui, eles estão recebendo os pais da pastora Sheila, eles estão passando férias aqui no Rio de Janeiro, ele acabou não conseguindo chegar a tempo, mas me disse que viria. E é importante, né, a gente estar com a família, estar dando esse suporte. Mas durante a semana ele estará conosco aí nas programações. Amanhã, inclusive, né, ele sempre reforça isso aqui, vai estar atendendo aqui na nossa igreja. Se você desejar um atendimento pastoral, você pode passar lá na nossa secretaria, agendar. Né, ele sempre está aqui, também estou aqui para atender os irmãos. Então é só você agendar na secretaria e você será atendido por nós e por nossos pastores. Só quero, antes de ir para a palavra, conhecer você que nos visita hoje nessa noite. Nós queremos te dar um presente. Faz um sinal com a tua mão, deixa a sua mão erguida, por favor, para que chegue um colaborador até você com esse presente da nossa igreja. Tem aí dentro dessa sacola um livro do nosso pastor que tem por título Como Ser uma Pessoa Completa. Tem também um folder dizendo seja bem-vindo à Igreja da Palavra. E eu quero pedir você para apontar a câmera do seu telefone para este QR Code que está aqui abaixo. Ele vai te direcionar para este campo aqui onde você vai preencher o seu nome, o seu telefone e a filial onde você está. É importante que você coloque aí Advec Pingo d'Água para que a gente possa orar por você, abençoar a sua vida. Todos já receberam? Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes nessa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Ele é pastor da casa, um homem de Deus. Receba com honra e aplauso o pastor Paulo Garcia. Glória a Deus. Graça e paz a todos, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Bom estar nesta casa. Bom é louvar o nome do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato a Deus pela vida do pastor Igor, que é o nosso pastor. Amém? E todos os amigos pastores que aqui estão intercedendo por nós. Sou grato a Deus pela vida da minha família, da minha esposa. Porque a vida de um bom homem, irmãos, é medida pela sua família. Se a família está com ele, ou se ele está sozinho. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Estão sempre comigo, né? Onde eu estou, eles estão me acompanhando, intercedendo pela minha vida. E eu fiquei sabendo agora que também está aqui a minha sogra. É isso? Minha sogra está ali, minha cunhada, amém. Alguns amigos vieram nessa noite cultuar a Deus conosco e ouvir a poderosa palavra de Deus. Quem deseja ouvir a palavra de Deus, diga amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Para mim, é uma responsabilidade muito grande poder transmitir a palavra de Deus a um povo que vai morar no céu, a um povo escolhido,
viu? Você não é um povo qualquer, você é um povo escolhido e adquirido por Deus. Capítulo 24 de Lucas, eu estarei lendo apenas 2 versículos, depois nós vamos discorrer esse texto com os irmãos. Capítulo 24 de Lucas, os versículos são os versículos de número 32 e o 33, que diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Repita comigo: levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11, os que tinham e os que estavam com eles. A minha oração é que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Esse texto, meu amado, que Deus me deu na noite desse dia para trazer para a igreja, ele é precedido por uma história tão importante, tão marcante na vida da humanidade. Numa sexta-feira, como nunca outra, Jesus ele vai ser crucificado na cruz do Calvário. Os seus discípulos o acompanharam durante toda a sua trajetória, o seu ministério terreno, e eles ouviam os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, eles estavam observando. Mas quando Jesus falava sobre o momento que ele seria entregue na cruz do Calvário e que ele haveria de padecer e morrer, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria, parece que os discípulos tapavam o ouvido para isso. Porque nós, seres humanos, somos tendentes a ouvir, a dar atenção a boas notícias. Má notícia ninguém gosta de ouvir, tanto que se eu chegar e perguntar para você, eu tenho 2 notícias para te contar, uma boa e uma ruim, eu creio que a maioria aqui vai dizer, eu quero ouvir primeiro a boa, porque nós gostamos de boas notícias. Jesus ele estava com os discípulos e ele alertou por várias vezes os discípulos que ele estava nessa terra para cumprir um propósito de Deus, e o propósito é salvar a humanidade, o propósito era morrer por mim e por você, é por esse motivo que nós estamos aqui hoje. E nesta sexta-feira se cumpre a promessa, a palavra que Deus havia falado a respeito do Cristo, e Jesus, ele na cruz do Calvário, ele se entrega à morte. Não matam Jesus, Jesus se entrega à morte, porque não tem como você matar alguém mais forte do que você. Jesus ele se entregou à morte. Certa feita Jesus vai encontrar com a morte, lá em Lucas capítulo 7, o filho de uma viúva morre, e Jesus vai passar por ali, e ele vê aquela mulher chorando. Eu quero conjecturar aqui que no mundo espiritual, Jesus olha e vê a morte com aquele menino no braço, e a morte olha para Jesus, e Jesus olha para a morte, e a morte diz, já era, agora ele é meu. Jesus não tem conversa com a morte. Jesus olha para o menino e diz, menino, eu te digo, levanta-te. E na mesma hora, a Bíblia diz que o menino levantou. Então a morte, ela não era e nunca foi e nunca será mais forte do que o nosso mestre. Isso aconteceu também com Lázaro, lá no capítulo 11 de João, quando Jesus chega ali, para muitos atrasado, e pergunta onde colocaram o corpo de Lázaro, e eles vão e mostram, e Jesus disse, Lázaro, vem para fora, e na mesma hora, Lázaro vem. Mas quando ele chega, na mesma forma eu conjecturo no mundo espiritual, que Jesus chega ali, e a morte está com Lázaro no braço, dizendo, ele é meu há 4 dias, não tem como você retirar ele de mim. Jesus não tem conversa com a morte, ele olha para Lázaro e diz, Lázaro, vem para fora. Da mesma forma, quando ele chega na casa de Jairo, e a menina está morta, muitos estão chorando, Jesus disse assim, ela não está morta, ela dorme. E ele olha para a menina e ordena, a menina se levanta. Então nesta sexta-feira, que precede essa história, desses 2 discípulos que estão caminhando em direção a Emaús, acontece isso, Jesus se entrega à morte, por mim e por você. Ele poderia muito bem desistir, mas quando ele olha para 2026 e ele vê a Devec Pingo d'Água cheia de crente adorando o seu nome, glorificando a ele pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, ele diz, vale a pena eu me entregar, porque eu vou me entregar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar para ter esse povo adorando o meu nome. Jesus se entrega à morte.
Na sexta-feira, retiram ele da cruz, colocam ele num sepulcro, onde ninguém nunca havia usado, um sepulcro feito em pedras, e colocam uma pedra tampando a entrada do sepulcro. Isso é sexta-feira. Os discípulos vão para o cenáculo, ficam reunidos, tristes, desanimados, chorando. As mulheres preparam as especiarias para ir lá ungir o corpo do mestre. Mas no sábado eles não podiam fazer nada, porque era a cultura judaica. Então eles ficam aguardando, ansiosos pelo domingo. E no domingo de madrugada, ainda cedo, aquelas mulheres se preparam as especiarias e vão até o sepulcro, para lá elas ungirem o corpo do mestre. Só que alguns se esqueceram que domingo já se completava 3 dias, e a promessa era que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Quando elas chegam, elas encontram a pedra removida, e olha, tem 2 homens ali, e diz: olha, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Vai e diz aos discípulos, vai e diz aos servos, que ele vive, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Essas mulheres correm e contam para os discípulos. Pedro e João, quando ouvem, correm para ver se realmente o que elas estavam falando era verdade, porque não acreditaram. E quando eles olham lá e vê que realmente o corpo do mestre não está ali, e Pedro volta e diz: olha, realmente nós estamos reunidos nesse cenáculo, nesse ambiente, tristes, chorando, mas se cumpriu o que o mestre falou, ele não está lá, ele já ressuscitou. Só que nesta hora, 2 desses discípulos, e a Bíblia cita o nome de um, que era Cleopas, eles saem da onde eram para eles permanecer, porque a ordem do versículo 49, desse mesmo capítulo 24 de Lucas, era: ficai em Jerusalém, até do alto serem revestidos de poder. Aqueles 2 discípulos ouvem a história e diz: chegou o terceiro dia, chegou o domingo, não vimos mais o mestre, vamos retornar para a nossa vida antiga, vamos retornar para a nossa casa, para a nossa cidade. Sabemos que Jesus mandou nós permanecermos aqui no cenáculo reunidos, porque Ele derramaria do alto um poder que nos capacitaria para fazer a sua obra, para pregar o Evangelho. Mas aqueles homens tristes e decepcionados, eles voltam para a sua vida antiga, eles voltam para a sua cidade onde moravam, eles voltam para Emaús. Mas Cristo está agora olhando e vendo aqueles homens caminhando triste, desanimado, decepcionado. Porque quem está decepcionado, irmãos, quem está triste, não consegue enxergar o sobrenatural de Deus, não consegue ver o milagre e a bondade de Deus. Aqueles homens estão cabisbaixos, um falando com o outro: poxa, nós pensamos que era Ele, o meu coração estava tão esperançoso que Ele era o Messias enviado, que ia nos livrar dessa opressão romana que há sobre nós. Jesus se apresenta para eles e começa a conversar e pergunta: o que vocês estão conversando entre si? Aqueles 2 discípulos, a Bíblia diz que eles eram discípulos, olham para Jesus e não o reconhecem. Ele diz: tu és peregrino aqui, não sabe o que aconteceu em Jerusalém por esses dias? Jesus disse: não, me conta. Pois mataram Jesus, mataram ele. E eles vão relatar, vão falar de Jesus, não mais como se fosse o Messias enviado, mas vão se relatar Jesus como se fosse um grande profeta. Jesus foi um grande profeta que se levantou entre nós. A decepção e a tristeza daqueles homens estava tirando a fé do coração deles, porque eles não se referiram a Jesus mais como o mestre, como o Messias enviado, como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Eles se referem a Jesus como um grande profeta. Naquela época passou muitos grandes profetas, irmãos, como passou na nossa geração muitos grandes profetas. E Jesus vai começar a falar com ele acerca das Escrituras. Aqueles homens estão caminhando em direção a Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E nessa caminhada de aproximadamente 2 horas caminhando, Jesus falando e os discípulos ouvindo e ouvindo e ouvindo. Quando chega na porta, na entrada da cidade,
Jesus faz com que ir adiante, aqueles homens olham um para o outro e dizem: vamos chamar ele para ficar conosco. E eles fazem com que Jesus fique com eles. Jesus entra na casa deles, e quando Jesus parte o pão, diz o texto que os olhos daqueles homens se abrem, e eles reconhecem que ele era o Cristo, aquele que havia morrido, e se lembram que domingo já era o terceiro dia, e ele havia ressuscitado. Só que nesse momento, Jesus desaparece, e entra o versículo que nós lemos: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso peito quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Jerusalém era um lugar onde eles não deveriam ter saído, pastor Renato, porque Jerusalém era o lugar da ordem de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quantos de nós às vezes saímos do lugar que Deus falou, irmão, que é para a gente ficar, por causa de decepção, por causa de tristeza ou por causa de alguma demora, né? Pedimos a Deus para realizar algo em nossa vida e contamos com o nosso tempo, não entendendo que o tempo de Deus não é o tempo do homem, e a gente se desanima, a gente se frustra e sai do caminho que Jesus mandou a gente trilhar e vai para outros caminhos. E muitas vezes nos enganamos, porque nesse caminho a gente até fala de Jesus, a gente até comenta dele, mas estamos sem fé, estamos sem esperança. Nessa noite eu quero ser profeta para dizer que Jesus vai entrar nesse caminho que você está. Esse caminho que você já sabe que não foi o caminho que Jesus trilhou para você. Não é por aí que Jesus te quer. Hoje ele entra nesse caminho e te diz: volta para Jerusalém. Emaús não é o teu lugar, o teu lugar é Jerusalém, porque revestimento de poder não vai acontecer em Emaús, vai acontecer em Jerusalém. Derramamento de unção, de graça, de poder vai acontecer em Jerusalém e não em Emaús. Se você estava caminhando para Emaús até hoje, o Espírito Santo de Deus te chama: volta para Jerusalém. Eu tenho certeza que você está sentindo no teu coração arder essa palavra, como esses discípulos sentiram. Quando Jesus falava, o coração deles ardia e eles não entenderam o que era. Quando arde no teu peito, é porque Deus está falando contigo, meu irmão. Essa palavra é para você, não é para o teu irmão da direita e da esquerda, é para você. Diz o texto que aqueles homens voltam, encontram os discípulos reunidos e dizem: olha, é verdade, o que essas mulheres estão falando, o que Pedro e João falaram é verdade. Ele ressuscitou e apareceu para nós no caminho, só que nós não o reconhecemos. Nós não reconhecemos por causa das frustrações, por causa das nossas expectativas que não foram alcançadas. Quem foi que disse que Jesus é obrigado a fazer o que você quer, meu irmão? Nós que somos obrigados a fazer o que Ele quer. Nós nos decepcionamos, como pensamos que Deus tem que fazer o que nós queremos, como que Deus tem que fazer na hora que nós queremos. E é muito triste você trilhar um caminho que Deus não mandou você trilhar. Nós vamos encontrar na Bíblia alguns exemplos de pessoas que foram para caminhos errados, e Deus usou de alguma forma para trazer eles de volta. Deus vai sempre buscar te resgatar. O profeta Jonas foi um que recebeu de Deus uma ordem para ir pregar o evangelho em Nínive. Ele pega uma embarcação e vai para Tarsis. Aqui Deus foi mais rigoroso com ele, não é? Deus usou um grande peixe, Deus usou uma tempestade para trazer Jonas de volta para o caminho. O filho pródigo, um belo dia, também sai da casa do pai e vai trilhar um caminho que não era para trilhar. E Deus vai usar o abandono e a fome para trazer ele de volta. O que você vai esperar acontecer para você voltar para o caminho que você tinha que estar? Para o caminho que você estava e não está hoje. Deus está falando com pessoas aqui. Ele não quer te ver nesse caminho. Ele não tem Emaús para você. O que Ele tem para você é em Jerusalém, porque a promessa está em Jerusalém. Em Jerusalém que vai se cumprir essa promessa. Capítulo 21 de João, nós vamos encontrar
Alguns discípulos reunidos depois da morte de Jesus, porque a morte de Jesus ela vai ser registrada pelos 4 evangelistas. No final de todos os livros, os 4 evangelhos, nós vamos encontrar a morte de Jesus, a sua crucificação, morte e ressurreição. No capítulo 21 de João, que é o último capítulo desse evangelho, os discípulos estão reunidos, Jesus já tinha aparecido para eles e disse: ficai em Jerusalém, aguardai o revestimento de poder. Só que Pedro vai dizer assim: vou pescar. Ou seja, vou voltar para a minha vida antiga. E ele consegue levar consigo mais 6 discípulos. Foram um total de 7. Nós vamos contigo. E foram acompanhando Pedro nessa pescaria. E Jesus vai aparecer para eles, porque eles passam a noite toda tentando pescar e não pega nada. Quando você está fora da direção de Deus, você se esforça, mas nada acontece. É porque tu não está na direção certa, tu não está no caminho que Ele mandou você trilhar. A noite toda pescando e nada apanharam. Pela manhã Jesus aparece na praia e pergunta: ei, vocês têm alguma coisa de comer aí? E aí eles disseram: não conseguimos pegar nada a noite toda. Jesus disse: joga a rede para o lado direito. Eles lançam a rede e pegam 153 grandes peixes. E quando isso acontece, eles reconhecem que é o Cristo, que é o Messias, que havia ressuscitado depois do 3º dia. E agora eles vão até a terra e encontram com Jesus. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. E por 3 vezes o Senhor pergunta, ele disse: então volta para o caminho. Volta para onde eu coloquei você, apacenta as minhas ovelhas. Tem pessoas aqui nessa noite que estão passando por situações difíceis, porque sabe que você está fora da direção. Não foi isso que Deus escolheu para você, não foi esse caminho que Deus mandou você trilhar, e você está insistindo com isso. Até quando, meu filho? Até quando, minha filha, tu vai insistir? Nessa noite é noite de reconciliação, é noite de dar ouvido à voz do Espírito Santo e voltar para o caminho de Jerusalém, abandonar o caminho de Emaús, voltar para o caminho de Jerusalém, porque a tua promessa está em Jerusalém. O revestimento de poder, o cumprimento da promessa vai acontecer em Jerusalém, não é em Emaús. Quem entende essa palavra, diga glória a Deus. Jesus caminha com eles cerca de 11 quilômetros, andando devagar e falando. Jesus tem paciência contigo. O diabo coloca assim na tua cabeça: ó, nem Jesus te quer mais. Você não tem condições de voltar. O que você fez não tem jeito. O diabo é mentiroso, irmão. O Espírito Santo fala aos corações aqui nessa noite: não importa o que você fez, não importa quanto tempo você está fora da rota, hoje Ele entra no teu caminho para te trazer para a rota de novo. Basta você aceitar o convite dEle, basta você entender e dar ouvido a essa voz que arde no teu coração, que é a palavra de Deus falando contigo. Os seus olhos se abriram. Diz o versículo que os seus olhos se abriram. Versículo 45. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Além de abrir os olhos daqueles homens, Jesus abre o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Nessa noite Ele vai abrir o teu entendimento para te fazer entender que o caminho que você está não é o caminho que Ele escolheu para você. Os discípulos entenderam que precisavam ficar em Jerusalém, e ali ficaram. E quando chega no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, agora Jesus já foi assunto aos céus, Ele já está na glória com o Pai. Já aconteceu a regência do Salmo 24, que é o retorno do Mestre para as mansões celestiais. Capítulo 2, eles estão reunidos no mesmo lugar aonde Jesus mandou ficar. Onde? Em Jerusalém. E diz o texto que de repente
Um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos receberam a capacitação para a pregação do Evangelho, receberam a capacitação, os dons para irem cumprir o chamado de cada um deles. Todos que estavam ali foram cheios. O texto é claro que diz todos, mas todos que estavam em Jerusalém, todos que estavam naquele local. Quem estava em Emaús, quem saiu do caminho, não recebeu esse renovo, não recebeu esse revestimento. E eu quero já caminhar para a conclusão dessa palavra e dizer: hoje a igreja do Senhor, ela tem uma promessa, e essa promessa ela é condicional, como a promessa para os discípulos foi. A promessa para os discípulos, pastor Joseph, foi condicional. Qual? Ficar em Jerusalém. A promessa para a igreja hoje, ela também é condicional. E ela está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando fala que nós seremos arrebatados. Hoje estamos continuamente na casa de Deus, já revestidos de poder e aguardando o revestimento da incorruptibilidade, que é o arrebatamento da igreja. E Paulo diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, onde a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, igreja do Senhor em Pingo d'Água, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A promessa vai se cumprir, a igreja será arrebatada, a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero nessa noite ser profeta de Deus para dizer para você, meu irmão, mesmo que a tristeza, mesmo que a decepção bata no seu coração, não saia do caminho de Jerusalém, não saia da casa do Pai, porque ali é o lugar da promessa, é ali que vai se cumprir na sua vida, porque a maior vitória da igreja será alcançar as mansões celestiais. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Quando eles foram enviados de 2 em 2, eles voltaram alegres, dando testemunho do que realizaram. Eu fico imaginando Jesus recebendo um relatório, dizendo: mestre, nós oramos, os demônios saíam das pessoas, a enfermidade saía, eles eram curados, mestre, nós fizemos com a tua autoridade. Jesus disse: muito bem, mas não se alegre só por isso. Alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E nessa noite eu quero ser profeta de Deus para chamar você que está afastado do caminho do Senhor. O que adianta conquistar tantas coisas nessa terra se você não tem um lugar reservado na Jerusalém celestial? Nessa noite o Espírito Santo te chama: vinde meu filho, vinde meu pai, eu tenho um lugar reservado para você. Esse lugar está separado, é para você, porque você está fora do caminho. E eu quero convidar você que está afastado do caminho do Senhor, eu quero te chamar nessa noite a retornar à casa do Pai. Um dia você estava no caminho certo, um dia você estava em Jerusalém, hoje você está fora, você está caminhando para Emaús.
E Deus te trouxe nessa noite aqui para te dizer: é noite da mudança da tua vida, é noite de mudar a tua história, é noite de mudar a tua rota. Por isso eu entro no teu caminho, por isso eu caminho contigo. Mesmo você indo em direção errada, eu vou nesse caminho contigo até um certo ponto, porque eu vou voltar contigo para onde era para você estar. Onde está a primeira vida para Jesus nessa noite? Onde está? Você que está afastado do caminho do Senhor, o Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama para o caminho de volta, para o caminho de Jerusalém, porque as promessas dele na sua vida não vai se cumprir onde você está, vai se cumprir em Jerusalém. É aqui que vai se cumprir. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé comigo orando. Vamos orar nesse momento, irmãos, para que o Espírito Santo possa falar aos corações. Onde está a primeira alma, a primeira vida que quer retornar para a casa do Pai? O primeiro corajoso que diz: eu aceito esse desafio, eu não tenho força, eu não consigo, mas eu ouvi essa palavra que esse pastor pregou, e eu tenho certeza que eu não vou voltar sozinho. Jesus vai estar comigo nessa caminhada, eu não vou estar sozinho, Ele vai renovar as minhas forças, e eu vou entrar na Nova Jerusalém com a minha casa e com a minha família. Onde está você? Dá um sinal com a sua mão que eu quero te conhecer. Onde está? Volta para Jerusalém hoje. Aqueles discípulos voltaram, contaram para os demais que estavam reunidos, e o texto diz que eis que sobre vós, e o texto diz que eles ficaram ali, e disse-lhe assim: está escrito, versículo 46, era necessário que eu padecesse, mas ressuscitasse entre os mortos. Agora pulando para o versículo 50, então os levou até fora de Betânia, e levantou as suas mãos e os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi assunto aos céus. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, servindo e bendizendo a Deus. Eles entenderam que o lugar para estar era no templo, adorando o Senhor, até que se cumprisse na vida deles a promessa. Eu pergunto pela última vez, que eu não posso estender, meu horário está se acabando. Onde está você? Jesus te encontrou no caminho de Emaús hoje, e Ele te diz: meu filho e minha filha, não é essa a direção, não é esse rumo que eu projetei para você, para a tua família, para a tua casa. Volta comigo, volta comigo. Cadê você? Vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Vem, entrega a sua vida ao Senhor. Lá vem uma senhora lá, a igreja pode aplaudir o Senhor, irmãos. Jesus encontrou essa vida, ela está retornando para Jerusalém. A festa no céu, igreja, aplauda com mais alegria. A festa no céu, aleluia, quando um pecador se arrepende. Eu finalizo te dizendo o que significa Emaús e o que significa Jerusalém. O significado de Emaús é águas quentes, ou seja, conforto. E o significado de Jerusalém é lugar escolhido por Deus. O que você escolhe? O teu conforto ou o lugar que Deus escolheu para você estar? Eu sei que o conforto é bom, né, irmãos? Mas melhor ainda é estar onde Deus escolheu para eu estar. Melhor ainda é estar no centro da vontade de Deus. Então decida hoje o que você quer: ou Emaús ou Jerusalém. Onde está a promessa, pastor? Não está em Emaús, está em Jerusalém. E o Senhor te chama nessa noite: vem para Jerusalém. Aplauda o Senhor mais uma vez pela vida dessa senhora. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero pedir ao pastor Joseph que ore pela vida dessa senhora. Nós estamos dentro do horário. Pastor Paulo ministrou uma palavra muito abençoada aqui nessa noite. E o que Jesus está te convidando é para você fazer parte dessa mesa, dessa ceia. O pão foi partido, a palavra foi ministrada, agora participar é com você. Quando eles aceitam o desafio de retornar para Jerusalém, eles vão viver coisas poderosas, porque Jesus vai lá se encontrar com os discípulos. Eles vão ver Jesus ressuscitado,
Eles vão ver os cravos nas mãos de Jesus. E não só isso, antes de Jesus partir, Jesus vai abençoar eles. E eles vão ver a ascensão de Jesus aos céus. O que Deus está te convidando nessa noite é para viver um novo tempo de céus abertos sobre a tua vida. Você já é abençoado, você já é abençoada. Você já fez o mais difícil, você está na casa do Pai. Deus já está falando com você. Agora, se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção aqui, tem lugar na mesa, porque nós estamos dentro do horário. E sempre é dito aqui, é uma batalha no mundo espiritual neste momento. E nós só estendemos porque nós amamos a sua alma. Porque se Jesus volta agora, eu vou para a glória. E muitos dos que estão aqui já tomaram essa decisão. O nome já está escrito no livro da vida. Então esse momento não tem a ver com a placa da nossa igreja, ou com o nome do nosso pastor presidente. Tem a ver com o lugar que você vai passar a sua eternidade. Porque Jesus, ele morreu na cruz para pagar pela sua e pela minha salvação. Então no momento que eles estiverem cantando este refrão, você tem a oportunidade de sair do teu lugar, de vencer o medo, a vergonha, mas ter o teu nome escrito no livro da vida. Podem cantar e a gente já vai encerrar o culto. Tem lugar na mesa. A igreja vai orar, vai interceder. Já tem uma vida no altar. Mas eu creio que Deus marcou encontro com pessoas aqui nessa noite. Não demore, estou te esperando aqui ao meu lugar. Se alguém te convidou, pergunte a essa pessoa, você pode ir lá comigo lá na frente? Se você convidou alguém, pergunte a essa pessoa agora. Você quer que eu vou com você até o altar? Venha, não demore, não. Mas vença agora o medo. Vença a vergonha. Estou te esperando. Jesus passou a maior vergonha na cruz por mim e por você. Tem lugar à mesa, tem lugar à mesa. Tem lugar na mesa. Que estão presentes já tomaram essa decisão. Nós vamos orar. Mas você nunca vai poder dizer que você não teve uma oportunidade, porque a palavra foi pregada, o convite foi feito, a porta da salvação já está aberta. E Jesus te ama tanto que Ele marcou esse dia para que a sua vida fosse transformada. Se no momento dessa oração você desejar, caminhe até o altar, estenda a mão para cá, igreja. Nós vamos orar, nós vamos abençoar essa vida que está diante do altar. Ore agora, libere palavras de bênção. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela não volta vazia. Antes, ela faz aquilo que lhe apraz. E se os anjos estão agora celebrando, festejando, jubilando no céu, a tua igreja também faz festa na terra, porque houve salvação nessa casa, Pai. Pai, perdoa-lhes os pecados, escreve o nome no livro da vida, e que essa tua filha nessa noite, meu Pai, possa receber graça, misericórdia, Pai, que ela possa viver os melhores dias a partir de hoje, Pai, que a tua bênção seja sobre ela, e que a salvação não fique restrita a ela, mas alcance toda a casa, toda a família. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Amém e amém. Se aplauda o nome do Senhor. Tem lugar na mesa. E a igreja vai adorar o Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus.
Deus é fiel. Não demore, estou te esperando aqui ao teu lugar. Antes de encerrar, nós vamos fazer uma apresentação aqui. Vem pra cá. Vamos apresentar o Daniel. Cadê a Liliane? Vamos apresentar o Daniel da Silva Vasconcelos. Pode vir toda a família, isso. Ele é da nossa equipe de louvor. Podem vir com tranquilidade. Deus está na casa. A presença de Deus é real neste lugar. Podem subir. Estenda a mão aqui em direção ao altar, igreja. Vamos abençoar a vida do pequeno Daniel. Pai, nós te damos graça pela vida do Daniel. Nós oramos e abençoamos como igreja aqui na terra. Profetizamos, Pai, que o Daniel vai crescer em estatura e graça diante do Senhor e diante dos homens. Que ele seja cheio do teu Espírito Santo. Que ele seja uma resposta para essa geração. Que ele seja motivo de alegria para os pais, para os familiares. E que o Senhor, meu Pai, dê sabedoria aos pais, para que possam criar, cuidar, educar na tua casa, na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Tá. Tem que chegar mais? Chega só um pouquinho mais para cá para a gente fazer uma foto aqui, por favor. Pentecostal, tá, gente? Já tá aqui dando glória no altar já. Vai ser profeta. Que Deus abençoe. Podem descer com tranquilidade, com calma. Que Deus abençoe toda a casa, toda a família. Já fala para quem tá do teu lado, vai pagar aquele lanche hoje? Vai deixar Deus te usar? Já tá alimentado espiritualmente. Agora tá liberado você passar naquele restaurante, naquela churrascaria. Eu acho que algum pastor vai me abençoar hoje, eu não sei qual. Pode ser o pastor Paulo. Estou brincando com vocês, mas eu creio que você vai ter a melhor semana da sua vida. Eu creio que o que está sendo ministrado desse altar vai ser uma verdade na sua casa. Você vai ter experiências com Deus lá na sua casa. O Espírito Santo vai falar no teu coração, vai revelar para você o oculto, o escondido. Deus vai trazer resposta lá dentro da tua casa. Vai ter salvação, você vai poder declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque o maior milagre é o milagre da sua salvação. Ei, pai, Deus vai alcançar esse filho. Ei, mãe, Deus está ouvindo o teu clamor e Ele é poderoso para fazer dentro da tua casa. Eu creio, na tua casa vai ter paz, vai ter fartura na tua mesa, e Deus vai te dar saúde para você viver longos dias nessa terra, para você ver cada promessa de Deus sendo uma verdade. E quem recebe diz amém. Que a graça do nosso amado Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações reine em cada coração, hoje para todos sempre. A igreja diz: vai em paz e que Deus te abençoe.